Nesse cenário, eu acho que no começo de ano, existem algumas questões que se sobrepõem às outras para a gente analisar aqui. Não vejo muito interesse, digamos assim, em eu sair agora detalhando o que levou o Sport a ter mais chance, a perder um gol aqui, um gol ali contra o Central. E por isso eu vou adiantar minha fita para o que eu considerei mais importante e mais relevante nessa tarde. Tá? O Sport, de forma absurda, até irresponsável, eu sei das dificuldades do mercado, sei das tentativas que deram errado, mas o Sport já fez 5 partidas profissionais no ano sem ter um único volante no seu elenco. Remanescente, reforço, jovem, sem um volante profissional no seu elenco. Não ficou um Fábio Matheus, que era um jovem, não ficou o Pedro Martins, não chegaram reforços. Basicamente, zero. Fabrício Domingues é um segundo volante estendido, digamos assim. Agora, nessa tarde, no Luiz Lacerda, se foi um teste, se foi uma prova, depois dos 3 bons jogos que havia feito com Jogou o muito. Sub-20, Zé Lucas, Jogou muito. de apenas 16 anos, fez uma partida. Jogou pra cacete. Fez uma partida que eu olhava pro campo e assim, eu disse, não, não é ele não nessa jogada, é ele. Era Não, ele. não é ele não, era ele. Não, não é ele não, era ele. Veja só, Celso. Onde existiu ação, existia Zé Lucas. É verdade. Onde estava a bola, estava Zé Lucas. Até Precisava o marcar lance, duro. basicamente. Exatamente. Precisava marcar duro, entrava duro. Precisava fazer falta, fazia falta. Tentava sair com qualidade, conseguia sair com alguma qualidade. O campo é muito difícil. A ação é lá na construção ofensiva do Central, é um contra-ataque que tá vindo, mata na origem da jogada. Ah, passou das primeiras linhas, a bronca já tá lá atrás, chega e recupera. Que partida, pô. Que partida Zé Lucas fez. Me lembrou ali os primeiros jogos de Pedro Lima, assim, né? Pela idade e pela performance no profissional, de você mais novo, inclusive. Um ano mais novo, inclusive. Mas me lembrou ali, né? De certa maneira, não com tanta imposição física, de certa forma, como o Pedro Lima mostrou, mas com posicionamento em campo e decisões muito acertadas, né? E execuções muito bem feitas. Então, me chamou também a atenção, fiquei impressionado como jogou Então, bola. Celso, pra mim, assim, o que eu sublinho, destaco, o grande ganho do esporte em Caruaru, além dos 3 pontos, que já estava precisando de uma soma mais efetiva no estadual, foi ver o garoto com personalidade, Celso. Porque é personalidade de ter ali Titi Ortiz do lado dele, de ter um Johan do lado dele, tá? De ter qualquer erro custar muito caro. Porque uma coisa é o Sub-20 entrar, falhar e empatar um jogo. Outra coisa é o Sport sair de Caruaru hoje sem os 3 pontos. E se é um erro de passe dele, e se é uma bola que ele falha, é uma outra repercussão, é uma outra questão envolvendo o menino. A gente já viu jogadores jovens terem estreias que acabaram comprometendo a sequência desses garotos no próprio clube, no próprio esporte. E já que eu estou tratando como uma reestreia do esporte na temporada, essa atuação do garoto, do volante de Zé Lucas, ela, para mim, é o que há de mais importante. E em poucos minutos, a Ju também deu um grande recado, tá? Em poucos minutos em campo, entrando mais avançado, entrando numa espécie de segundo para terceiro volante ali, né? Segundo para terceiro homem de meio de campo. A Ju, passadas largas,
da qualidade, chegando um homem surpresa na área, fez uma jogada com o Barleta que saiu na cara do gol e deu um toque consciente na saída do goleiro, mas pegou meio na canela, a bola saiu alto. Seria um belo gol de jogada trabalhada do Sport e daria até uma luz a mais na atuação curta, porém também muito boa de Aju. Então, sem de forma alguma com que essa minha frase mude o que a gente considera um erro gravíssimo da diretoria. Eu falo a gente porque eu e Cássio já tratamos desse assunto em outros programas, então eu sei que ele considera um erro gravíssimo da direção não ter um volante contratado, sem querer amenizar em nada disso, apenas para reafirmar a confiança e a boa impressão deixada por Zé Lucas, em menor tempo, mas também em alto nível por Aju. O Sport tem como se virar, pelo menos, nesses 2 próximos jogos, contra o Jaguar e contra o Santa Cruz. Não sei contra o Fortaleza, se já não seria uma prova de um nível muito alto pro garoto. Mas ano passado, Celso lembrou, Pedro Lima, a gente ficou naquela, tá bem, mas já tá chegando aí o jogo contra o Bahia. Mariano Souza foi lá, colocou ele titular contra o Bahia, ele rendeu e aí não perdeu mais a posição. Não acho que vai ser o mesmo caminho de Zé Lucas. Eu acho a posição muito cirúrgica, muito nevrálgica para... Faz tempo que não usa essa palavra. O Cássio falou que tava com saudade e eu consegui trazê-la aqui. É uma posição muito nevrálgica para a equipe. Use uma vez, assim. Essa é difícil. Ela, toda vez que sai, você acha que você está falando errado. Embora esteja certo. Então, assim, é muito difícil você imaginar que você vai atravessar uma temporada de Série A com volante de 16 anos. Mas ele existe. Não vai. O Sport pode contar por ele. Pode contar com ele. Pode seguir, Cássio. Não vai. Quando o Palmeiras revela esses jogadores, Hendrick, Estevão, é dentro de um time assim absurdamente cascudo para você conseguir lançar um jogador. Então, assim, vamos para não ir tão longe. Na questão de Pedro Lima, primeiro tem 1 ano a mais, de 16 para 17 anos. A questão física faz muita diferença, embora Zé Lucas não seja tão mirrado, mas Pedro Lima já era forte. A gente falava, você olhava Pedro Lima e falava, esse cara não parece ter 17 anos. Ele parece ter um físico já de um lateral profissional, já com alguns anos a mais de carreira. Além de que Pedro Lima já tinha um histórico de seleção de base, Fred. Quando se esperava que Pedro Lima fosse entrar, inclusive, ele não era um nome que ninguém... Tipo, Zé Lucas, ninguém sabia, assim, a grosso modo, ninguém sabia que ele existia. Pedro Lima já sabia, tanto que já dizia o seguinte, Pedro Lima é para treinar como profissional, né, naquela temporada, no ano passado. A questão foi que a utilização dele foi muito antes do que se imaginava. Mas ele presente no elenco profissional e ser lançado durante o ano já era algo que se esperava de um jogador de 17 anos com participação na seleção de base. Zé Lucas, ele estava... E Pedro Lima furou todas as etapas. Zé Lucas está indo além disso. Ainda não tem a parte da base, da seleção de base, mas tem 1 ano a menos e numa posição, se na lateral tem que ter explosão, a composição da marcação é uma outra questão física, um senso de espaço muito grande que ele não pode desenvolver ao longo, tem que ser, assim, naturalmente pode, eu estou querendo dizer assim, mas que você não pode jogar Série A com um jogador que vai estar desenvolvendo essa característica, um senso de posicionamento melhor. Enfim, ele é um início muito promissor, mas eu ainda vejo algumas diferenças bem consideráveis em relação a Pedro Lucas. Desculpa, eu fiz um megazord aí. A Pedro Lima. Pedro Lima era, repito, resumindo, um jogador da seleção de base que a gente imaginava que já fosse treinar com um profissional e que surpreendeu a estar de titular no jogo contra o Bahia em Salvador e dali virou titular e foi vendido por 42 milhões para o Sport. Foi até vendido mais do que isso. Foi mais de 60, mas para o Sport pingou 42. Zé Lucas, nesse momento, ele era um de outros 15 da base que iam jogar ali o Pernambucano no início, Fred, sendo o mais novo, ou seja, uma parte foi para jogar a Copa São Paulo, outra ficou para o Pernambucano, ele poderia ter ido para a Copa São Paulo, porque ele estava naquela idade, e de repente ele está ali ganhando espaço, como outros também poderiam ter tido essa mesma chance. A gente está falando de Zé Lucas, mas poderia estar falando de Jefinho, poderia estar falando mais de Adriel, poderia estar falando de qualquer outro do Sub-20. Qualquer um que tivesse aproveitado aquelas 3 partidas, a gente estaria dizendo agora, porque no fim das contas, todos eles eram jogadores desconhecidos que surgiram naquele momento. A questão é que justamente o mais novo surgiu muito bem, mas a escalada dele dentro do esporte
É muito diferente de Pedro Lima, mas muito diferente mesmo, porque Pedro Lima é um cometa. Até porque se não fosse um cometa, não seria vendido do jeito que foi. Mas, dito isso, ele não precisa ser vendido por 42 milhões para ser algo excepcional. Tendo 16 anos e tendo essa personalidade que, nesses primeiros jogos pelo Sport, assim, vai ser muito difícil ele não virar jogador, na essência, sabe? Assim, Isso, perfeito. Assim, isso vai ser difícil. Agora, não é Pedro Lima, o Sport vai sentir a ausência do lateral direito, como sentiu durante todo o campeonato. Não acho que não vai ser dessa forma. Eu acho que ele... se Zé Lucas não virar o volante do Sport, o Sport não vai sentir a falta de Zé Lucas, como sentiu de Pedro Lima e virou um problema ali na segunda divisão. O Sport precisa, na verdade, trazer um volante. E que Zé Lucas, quem sabe, ser uma peça para ser aproveitada durante a temporada. Alguns volantes precisa trazer, inclusive. Alguns volantes, de 3, é 3 pelo menos. Um é nenhum, não sei nem o que dizer. Um só seria responsabilidade, 2 não ajudaria e 3 é o mínimo. Assim, só para colocar a escalada. 3 é o mínimo, Cássio. 3 é o mínimo. 3 é o mínimo, porque a gente já está considerando que Zé Lucas. Não, mas eu tô falando volante, mas o mínimo é muito óbvio que é o mínimo. É o mínimo dentro da primeira divisão, pô. Assim, o meu ponto tá sendo, entrei até no teu comentário, que meu ponto está sendo justamente esse. Essas partidas do Sub-20 e essa partida no Lacerdão não podem, até um pouco até do que a gente falou ontem no Clássico das Emoções de Náutico e Santa, que o Náutico estava com problemas de goleiro, problemas de zagueiro, aí de repente ganha do Santa Cruz com algum comportamento um pouco melhor, tanto do goleiro quanto do zagueiro. E para quem ouviu o programa de ontem, a gente até estava com o Atos, estava com o Arthur e com o Fábio, e dizendo, ó, não é por causa não é porque o sistema defensivo do Náutico se comportou um pouco melhor que a direção vai dizer, não preciso mais. Não, ela ganhou tempo, na verdade, para contratar essas peças. Então não é esse início de Zé Lucas que vai a direção dizer, não, tem calma aí, tá surgindo o menino. Não, eu não acredito nisso. Não duvido que alguém tenha pensado nisso. A questão é, estamos arrumando uma peça ali que poderá ser mais usada justamente até o dia 29 de março, que é o que eu sempre falo. 29 de março é quando começa o Campeonato Brasileiro. Até no dia 20, quando chegar no dia 29 de março, o Campeonato Pernambucano, sendo campeão ou não, já vai ter encerrado. A primeira fase da Copa do Nordeste, passando ou não na primeira fase, já vai ter encerrado. Porque o mata-mata será só em junho. Ou seja, se o Campeonato Brasileiro começa no dia 29 de março e o mata-mata da Copa do Nordeste é só em junho, tu já está em junho com o time do Campeonato Brasileiro. Então, você não está fazendo mais testes. O Sport tem... e nem eu faria também na reta final de campeonato decisivo, na final do Campeonato Pernambucano. Mas enfim, você tem até ali o final de março para Zé Lucas virar essa realidade. Para quem sabe ele ter um caminho semelhante, que eu acho que é o máximo que pode acontecer, porque eu repito, é um cometa Halley, mas um caminho semelhante ao de Pedro Lima. E se ele conseguir um caminho semelhante ao de Pedro Lima, já será muita coisa. Qualquer jogador do esporte da base que conseguir um caminho semelhante, não é mesmo, minimamente parecido com o de Pedro Lima, vai virar jogador de futebol. Então é isso que o Sport tinha. Ele botou a base inteira para jogar nas primeiras rodadas. Aqueles jogadores terão outras oportunidades, mas alguns deles conseguiram aproveitar aquelas oportunidades para serem... Furar a bolha, né, Cássio? Agora. Como? Essa expressão moderna. Furaram a bolha. Furaram a bolha, ou seja, porque aqueles outros jogadores terão outras oportunidades, pô. Como já foi no passado do esporte, em algum momento o cara entra e tal, mas alguns jogadores, tô confundindo... Zé Lucas. Zé Lima e Pedro Lucas. Mas como Zé Lucas, o próprio Adriel e Marcelo Aju, que ele não chegou a ser furabolho, porque já está um ano acima daquele grupo. Mas ele era uma carta fora do baralho. E ele aproveitou esses 3 jogos. O meu ponto está sendo... Alguns jogadores aproveitaram aqueles jogos, Fred. Para que continuem sendo utilizados no jogo seguinte, que esse é o jogo seguinte. Esse é o 4º jogo do Sport no estadual. Jogou hoje sem volante, com o cara dando muito bem, eu concordo. Detalhe, perceba que eu nem falei da atuação dele, porque eu concordo com o que você trouxe, tá? Realmente, assim, até na transmissão, mesmo a transmissão, dessa vez eu assisti no Gold. Eu fico revezando entre Gold e FPF, quando eles passam o mesmo jogo. Mas, tinha Rodrigo Raposo, mas também tem uns caras que não são de Pernambuco, que são de São Paulo, que estão narrando, e que talvez não estejam tão por dentro assim. Mas mesmo esses caras, o menino chamou a atenção. Sabe, o cara falou, esse menino aí tem 16 anos, assim, porque a hora que você fala assim, esse cara não pode ter uma idade dessa e tá jogando com um senso de marcação dessa forma. Então, é uma atuação muito interessante, mas que ele tenha outras oportunidades e não que vire, achou o volante. Não, o Sport não achou volante nenhum. Eu continuo preocupado com o Sport tendo um clássico no sábado e um jogo contra o Fortaleza no dia 4 e não ter nenhum volante. Assim, eu acho assim inacreditável que a última vez que a gente passou já é 26 de janeiro e o tempo vai passando e não parece que vai mudar. Assim, nesse momento, considerando que o jogador vem do exterior, que tem bid, que tem não sei o quê, que tem documentação e tal, será que algum volante, hoje sendo domingo... Sábado não.
Para sábado, não. É isso que eu tô querendo dizer. Então, vai jogar sem de novo um clássico, nunca, meu irmão, Vai. é inacreditável. E o jogo contra o Fortaleza é logo depois, tá? Tipo, o jogo é sábado, dia 1, o jogo Sim, contra o Fortaleza é dia quarta-feira. 4. Então, se esse cara não chega pro clássico, veja, no mínimo ele deveria chegar, mas não deu tempo de Isso, jogar vai o ser clássico. anunciado, chegaria, não jogaria o clássico, mas poderia entrar contra o Fortaleza. Porque se isso não acontecer, o cara também não joga contra o Fortaleza. E assim, mesmo com a diferença técnica que naturalmente existe entre Sport e Santa, Fred, mas é um clássico pegado. O Santa fez uma partida competitiva contra o Náutico. Você não pode jogar um jogo profissional sem volante. Sim, não pode, claro, em nenhuma divisão. Claro. Não pode. E contra o Fortaleza, beira o suicídio, assim, de verdade. Assim, aí eu não estou entendendo como é que os caras acham que eu vou fazer um jogo interessante contra o Fortaleza não tendo volante. Deixa eu fazer uma pergunta. Até para dentro desse assunto. Se tiver que escolher, tá? Não vou colocar o jogo do Fortaleza agora, não. Vamos pular o jogo contra o Jaguar e vamos falar do jogo de tem sábado. Jaguar, dia 29, Santa, dia 1 e Fortaleza, dia 4 de fevereiro. Isso. Considerando, Cássio, o jogo do Santa Cruz, você preferia a opção de Pepa contra o Ferroviário, Tite Ortiz e Fabrício, ou você preferia Zé Lucas e Fabrício? Detalhe, falaram ontem que iriam com a escalação, falaram assim, nas próprias redes sociais, né, seguidores, enfim, interagindo de futebol e tal, que iria com a escalação do Ferroviário. Eu não faria isso. Por um sentido. O Santa não vai jogar com 3-6-1. O Santa, para o Sport foi muito, muito cômodo, tá, Fred? O jogo precisa se moldar também ao adversário. O jogo contra o Ferroviário deixou o Sport muito cômodo. Foi o Ferroviário o tempo inteiro atrás da linha da bola. Tipo, o tempo do jogo, do início ao fim da partida. Em nenhum momento o Ferroviário, nem quando fez o gol foi um vacilo de Cariús. Mas assim, em nenhum momento o Ferroviário deu 2 passos para frente para tentar uma coisa diferente. Foi o tempo todo atrás da bola. E o jogo, e o Santa Cruz não terá essa postura. Primeiro vai jogar em casa, nunca teve, nem nos seus piores momentos, assim, o Santa jogou com essa postura, sobretudo não vai ser assim no Arruda. Então, considerando que você vai ter um time que vai tentar forçar você de alguma forma, eu não acho que faça sentido você não ter um volante. Tite Ortiz, ele não foi. Perceba que ele foi amarelado hoje, tá? A gente até brincou os dois, é. Não, mas eu digo assim. No final, o garoto levou também. Mas eu tô falando do Tite Ortiz, que ele toma amarelo todo jogo. Mas o meu ponto Cássio. Ele não tomou amarelo contra o Ferroviário. Veja, um cara que toma. Por isso que eu lembrei, eu citei esse amarelo de hoje, Fred. Porque o cara toma amarelo todos os jogos. Aí no dia que ele é escalado de volante, ele não toma amarelo. Simplesmente porque não tinha ninguém para caçar, pô. Mas se Tite Ortiz ficar ali sendo volante contra o time que vai avançar, ele vai tomar amarelo com 10 minutos, pô. Se a gente fizesse hoje o jogo ao vivo, eu teria dito isso com 3 minutos. Quando eu vi o gramado e os caras do Central dando 2 porradas no começo do jogo, eu disse: Tite Ortiz leva amarelo já. Porque ele é revidão, inclusive, né? Demorou. Ele é revidão. Então, assim, vai levar uma porrada, vai ficar irritado, ou reclamação, ou outra porrada, ele leva amarelo hoje. E aí, óbvio que levou, né? Então, caso tenha ficado claro, eu iria com o volante. O volante é Zé Lucas? Vai ser Zé Lucas. E aí, se acontecer qualquer coisa, não cai no colo de Pepa. Sim, não claro. Cai no colo, nem de Zé Lucas, né? Nem muito menos de Zé Lucas. Não vai cair do colo do menino de 16 anos, vai cair. E clássico tem disso. Inclusive, é bom que a direção, essa direção, por exemplo, nunca perdeu do Santa Cruz, né? Porque se o Sport não perde desde 2020 e Yuri entra depois, então Yuri nunca perdeu do Santa. Talvez ele, se acontecer, se o Sport perder do Santa, talvez ele passe a ter a noção do que é o dia seguinte, depois de perder um clássico de muita importância para o seu torcedor. Mas sendo no campo, que é o que todo mundo espera, que seja um jogo, um resultado dentro do campo, é da vida. Mas se for num cenário onde você clube, né? Você, Yuri Romano, você clube, negligenciou de certa forma a função de volante, e isso sendo um fator importante, eu acho que pesaria um pouco, tá? Por isso que eu digo assim, que não faz sentido que o Sport chegue para um momento, Fred. Olha que tem um jogo do Jaguar, mas eu acho que o Jaguar é no mesmo nível desse do Central, que o misto dá para ir para cima. Embora o Jaguar tenha tido um começo bem promissor, né? Tem um artilheiro do campeonato, Pedro Maicon, tá com 5 pontos, uma pontuação muito maior que eu imaginava, mas enfim, veio da Série A2, o Jaguar. Mas contra o Santa, pelo fato de ser um clássico... E um clube que poderia ensinar o Retrô, por exemplo, a escolher nomes. Esse é o Jaguar é bom.
E contra o Santa, lembrando, embora o Santa esteja na 4ª divisão e as pessoas o time não esteja ainda buscando, mas é um timezinho com 800 mil reais de folha, tá? A gente não tá falando do Santa mais liso da história, não. O Santa Cruz 2025, antes da SAF, a folha do Santa é 800 mil reais, juntando time e comissão técnica. Então, eu acho que tem que jogar o futebol da forma como se joga o futebol profissionalmente, meu irmão. O esporte não pode inventar roda, não. Tem que ter volante. Então, seria se nos chegar, Fred. Não sei se é a sua opinião, se é a opinião de Celso, mas a minha é que seria Zé Lucas. Zé Lucas, pra mim o esporte joga melhor com o volante pegando, veja só. Quantas bolas Zé Lucas... joga melhor com volante, não existe futebol sem volante. E aí, Cássio, eu quero dizer o seguinte, mesmo contra um 3-6-1, eu prefiro um volante que dê proteção até para que o resto possa se expor. Então, eu iria com Zé Lucas. Algumas pessoas no chat lembram de forma correta que Atencio também pode jogar ali como segundo volante, mas eu não sei se ele já vai estar em condição de chegar, treinar, né, e terá condição de jogo já nessa semana. Muito bem. Fred, você, antes de ter uma rápida queda de energia, que ainda bem que voltou, tá? Mas você estava analisando o que demais te chamou a atenção e você foi justamente em cima de Zé Lucas. Pelo que eu entendi na volta, o maestro ele também foi opinar sobre Zé Lucas e eu gostaria de saber se você vai finalizar ou se a gente já pode seguir. Celso, eu fui no que eu considerei o mais importante e o mais relevante. Então, de fato, para mim, o que mais fica desse jogo é você ter conseguido, naqueles 3 primeiros jogos, extrair valores que podem ser úteis para essa temporada. Talvez sejam mais úteis no Pernambucano e na fase de grupos da Copa do Nordeste, nas primeiras rodadas de Copa do Brasil, do que lá quando a situação, quando o nível técnico exigido for muito maior do que esse na Série A. Com a evolução pode chegar também, tá? Mas, para mim, o Sport sai de Caruaru com 3 pontos necessários. Um garoto de 16 anos extremamente promissor, que se for escalado para um clássico sábado, ninguém vai começar o jogo demonstrando a preocupação ali, pelo que ele mostrou até aqui, tá? E eu também destaquei, Celso, que com pouco tempo em campo, a resposta de Aju também foi muito boa, mas muito boa mesmo. Tá jogando de volante. Sério, né? Muito. Isso, muito passada muito larga. Focado. E a gente começa a ver, e depois eu volto para isso, tá, lá no campinho, que essa aposta do Sport por um time mais jovem e mais forte fisicamente pode começar a dar uma cara interessante, tá? Vamos ver como é que a Atencio chega, como é que os outros reforços vão entrando no time, quando chegarem os volantes, quanto vai custar o volante, talvez se vier o que estão dizendo por aí, Cássio, não fique mais entre nós, mas... Não, fale, eu falo, eu pipoco não, pode falar. 30 milhões estão especulando, né? Veja, se em 2025 o Sport comprar um jogador por 30 milhões de reais, a minha participação nesse vai ser a coisa mais fria do mundo. Você aqui, ó, só no podcast. Começou, falo, terminou, tchau. Largo completamente, assim, meu irmão. Porque, meu irmão, tem que ter um pouquinho de pé no chão, velho. Assim, se o Sport em 2020, eu não tô falando 2026, não, tá? Aí virou saco, tô falando, o Sport que eu conheço, 2025, comprar um jogador por 30 milhões de reais, eu larguei, assim mesmo. Eu faço o seguinte... Não tem como não ter RJ em 2030, não, porra. Assim, vai ter outra. Não tem como ter outra RJ em 2030, não. Assim, se o Rivera... Eu vou gravar aqui. Boa noite, Cássio. Boa noite. Vai ser assim, vou estar aqui o resto do ano desse jeito aqui. Mas assim, cumprindo tabela. Não, em 25, pelo menos eu vou cumprir tabela. Meu irmão, tomara que não aconteça, eu não quero cumprir essa tabela, não, mas se isso acontecer, eu vou cumprir essa tabela. E já eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o que alguns estão pedindo. Meu irmão, deixem de ser chato para falar dinheiro. Se trouxer esse por 30 milhões, eu ligo, foda-se. Agora, a partir daí, meu irmão, veja, vamos gastar, atos vamos se divertir, Yuri Romão e a turma paguem a conta. Eu vou me divertir. Pronto, João Gilberto aqui lembrou, meu irmão, não sei se vocês não participaram ontem. Fábio foi um guerreiro, 5 horinhas de live ontem. Eu entrei na reta final do jogo do Vitória, peguei o clássico ainda.
E aí, como eu falei com o Arthur, aí na reta final, a gente contou uma muito boa, porra, que era justamente sobre isso de dinheiro, era mais ou menos esse assunto. Aí ele estava explicando como tinha sido com ele. Ele passou 10 anos devendo ao Itaú. 10 anos. Aí no dia que ele pagou, no dia que ele resolveu, no dia seguinte, o Itaú ligou para eles: seu Atildo, quer um crédito de 1.000, não? No dia seguinte, o banco já foi lá, resolveu, né? 1.000, quer não, Atildo? 1.000 de crédito. É a mesma coisa, tipo, o esporte, na hora que se resolve, aí diz, pronto, agora é a hora. Apareceu a Crefisa. Apareceu aí, mas aí Fred foi por outra linha, porque a minha linha talvez seja mais pessimista, reconheço. Essa de Fred foi uma linha legal também. Eu vou me divertir. O que tiver que pagar, pague. Virou Globetrotter, exatamente. Então, beleza. Acabar, acabou, vira todo mundo retrô e pronto, vamos seguir a vida. É o último ano com esse CNPJ, então vamos com ele. Vamos com ele. É o último ano com esse CNPJ, então vamos curtir, né? Last Dance. Cair, ó, veja só. Cair é abismo. Se o Sport anunciar um jogador por 30 milhões, sem cessar, é o Sport do jeito que a gente conhece. É o Last Dance desse CNPJ, meu irmão. Last Dance. É o Last Dance desse CNPJ. Não tem o que fazer, pô. Não tem. Aproveite, né? Aproveite. Ano que vem é outro CNPJ. Outro CNPJ. Fred, eu acho que você convenceu o maestro, você ganhou mais exatamente. É divertir, pô. Pra que ficar divertir? Eu vou ficar chateado. Vai acabar, né? Pra que vai ficar triste, né? O esporte como eu conheci, tá acabando agora. Vamos aproveitar. É tipo aquele show daquela. É Exalta Samba. É despedida de Exalta Samba. Vamos pra ela.